Processo industrial do vinho. Trabalho realizado por Ana Flávia Ribeiro Santos, Leandro Darim de Santos Júnior e Mariane Pereira Ramos. Introdução. O processo de vinificação consiste na transformação do suco das uvas em vinho, que de modo geral requer pouca intervenção humana. Alguns métodos foram modificados e adequados, porém não existe nada que substitua a importância da matéria-prima com a base do sucesso do produto. Colheita. Durante o processo de produção do vinho, o enólogo tem que saber o momento certo de colher as uvas. A colheita é realizada em diferentes épocas de acordo com a variedade da uva, o estágio de maduração, que em algumas variedades amadurecem mais cedo que as outras, e as condições climatológicas. Uvas colhidas antecipadamente tendem a produzir vinhos mais ácidos e menos alcoólicos. Por outro lado, uvas colhidas tardiamente podem produzir vinhos de menor acidez e mais álcool. A colheita pode ser feita manualmente ou mecanicamente. A primeira é um processo mais lento e caro, que consiste na maneira tradicional de colher as uvas e envolve simplesmente cortar os talos de cada caixa individualmente e depositá-los num depósito apropriado. Os depósitos de uvas, então, são transportados à vinícola para o processamento. A segunda, mais rápido e barato, um método que tem sido largamente adotado pelos vinhedos em todo o mundo, a maioria das máquinas colheitadeiras usam varas de fibra de vidro que cortam a folhagem horizontalmente, extraindo os cachos. As uvas são então transportadas ao longo de correias transportadoras horizontais, que se esvaziam para um recipiente puxado por um trator ao lado da máquina da colheita. A maturação das uvas é um processo que passa por diversas importantes etapas, e duas delas são importantes para determinar o momento ideal da colheita, além do potencial de qualidade em uma determinada safra. Maturação tecnológica é o acompanhamento de açúcares e acidez. Já a maturação fenólica é a determinação dos principais polifenais, antocianinas e taninos. Desengasse e esmagamento. Este é o processo que inicia a vinificação. Ao chegar à vinícola, as uvas são colocadas na desgassadeira esmagadeira, máquina que remove os enganços dos grãos, que adiciona um amargor indesejável ao vinho e rompe as cascas das uvas. Dessa forma, o suco da uva escorre livremente, sem que as cascas e sementes sejam esmagadas. Os vinhos rosés e tintos pulam essa etapa, pois são fermentados juntamente com as cascas para ganharem cor. Para a elaboração de vinhos brancos e espumantes, este primeiro suco obtido através do esmagamento, chamado de mosto-flor, é separado e utilizado preferencialmente para elaborar vinhos mais nobres, pois é um suco mais rico em açúcares e menos ácido e menos tânico. Primeira fermentação. O período em que a parte sólida da uva, película e semente permanecem em contato com o mosto é chamado de maceração. Neste período ocorre a diluição seletiva e a difusão de compostos de película e semente para o mosto. Para produzir vinhos com boa intensidade de cor e com aromas frutados, o período de maceração deve ser curto, de no máximo 6 dias. Uma das primeiras decisões do enólogo nesta etapa é escolher fermentar o vinho em tanque de aço inox ou barris de carvalho. Os tanques de aço, utilizados na maioria das vezes, têm poder de preservar o frescor das uvas, oferecendo ao vinho maiores sabores de frutas. Por outro lado, a fermentação em madeira prepara o vinho para, ao final do processo, amadurecer em barris, tornando-os mais macios ao paladar. Vinhos fermentados em carvalho geralmente são mais claros, menos frutados e ganham aromas e sabores amadeirados. Após as uvas terem sido espremidas, o levedo, pequeno organismo unicelular que existe naturalmente na vinha e, consequentemente, nas uvas, entra em contato com o açúcar do suco da uva e gradualmente converte esse açúcar em álcool. O dióxido de carbono também é produzido neste processo exotérmico. Quando o levedo conclui seu trabalho, o suco de uva vira vinho. Todo esse processo é chamado de fermentação alcoólica ou primeira fermentação. A complementação do processo deve ser conduzida com o máximo de atenção. O enólogo deve acompanhar o desprendimento do dióxido de carbono, a temperatura de fermentação e efetuar as análises de densidade dos teores de açúcar, álcool e acidez total. A fermentação alcoólica é concluída quando
excesso de desprendimento de dióxido de carbono e o teor de açúcar total for inferior a 3 gramas por litro. No mundo do vinho, as leveduras são distinguidas de duas maneiras, as naturais e as comerciais. As primeiras estão presentes nas uvas, principalmente na casca da fruta. Atualmente são pouco exploradas, pois nem todos os fungos atuam de maneira positiva no vinho, podendo haver paradas de fermentação ou contaminações. As comerciais são fornecidas por laboratórios. Estas são exaustivamente estudadas e avaliadas para transmitir segurança ao enólogo durante a fermentação alcoólica. Dentre as leveduras que agem no mosto, a Saccharomyces cerevisiae é a mais comum. A temperatura de fermentação é um fator importante para o sucesso da vinificação, uma vez que durante a fermentação há liberação de energia em forma de calor e temperatura, que a fermentação pode atingir influencia no resultado final da bebida. Temperaturas altas, entre 24 graus e 32 graus, podem privilegiar a extração de compostos da casca da uva, resultando em tintos com maior concentração fenólica, com mais corpo e cor. Vinhos brancos são fermentados em temperaturas menores, em torno de 15 graus a 18 graus. Com isso, é possível obter um fermentado com aromas mais finos e elegantes. Prensa. Após a fermentação alcoólica, a parte sólida do mosto é separada e passa por uma prensa. O líquido derivado da prensagem, vinho de prensa, é de qualidade inferior ao que ficou nos tanques de fermentação. O suco das primeiras prensagens é considerado mais nobre, podendo ser misturado ao vinho principal. Já o suco das últimas prensagens é geralmente utilizado para a produção de aguardentes conhecidas como grappa. Normalmente, o vinho de prensa não ultrapassa 15% da mistura final. Segunda fermentação. Basicamente, a fermentação malolática é a transformação do ácido málico presente nas uvas em ácido lático. Ela é muito usada na vinificação moderna e significa a adição das bactérias láticas sob um rigoroso controle e gerenciamento. É chamado de segunda fermentação. Além de transformar o ácido málico, a fermentação malolática libera gás carbônico, ácido acético, diacetil e vários ésteres. Essas substâncias todas darão maciez, novos aromas e complexidade ao produto. Portanto, para alcançar um bom resultado é necessário muito cuidado, já que o processo interfere na composição do vinho. Testes laboratoriais. Os testes são feitos nos laboratórios, nas maioria das vezes dentro das próprias vinícolas. Para medir os níveis de açúcar, Brix, o pH, acidez e alcalinidade, açúcar residual, dióxido de enxofre, acidez volátil e porcentagem de álcool, são analisados vários lotes diferentes, e a partir dos resultados, o enólogo decide como será a mistura para o vinho final. A adição de dióxido de enxofre no vinho ocorre na forma de ácido sulfuroso, não de gás, que é prejudicial à saúde, e tem como função a conservação do vinho. Em pequenas partes, este composto químico já está presente no vinho de forma natural. Ele cessa o trabalho das leveduras e ajuda a esterilização e é o principal conservante usado na fabricação dos vinhos. É identificado pelo código IMS 220. Filtração e engarrafamento. Concluída a fermentação, o vinho é submetido a alguns processos, onde são removidos componentes que podem deixá-lo turvo. A clarificação consiste na remoção de resíduos. São usados filtros com membranas muito pequenas, menores que 1/1000 de milímetro, que barram as partículas, inclusive bactérias. Em seguida, são feitas as seguintes estabilizações. Estabilização ao calor evita que o vinho submetido às altas temperaturas se torne turvo. Estabilização a frio evita que cristais se formem em baixas temperaturas. Estabilização microbiológica evita que novas fermentações aconteçam depois que o vinho for engarrafado. Durante o envelhecimento, além do controle de temperatura, é fundamental que a umidade relativa do ar seja superior a 75%. Durante todo o tempo em que a bebida estiver repousando, a rolha deve estar em contato com o vinho, proporcionando assim uma microoxigenação que fará com que as características do vinho se modifiquem. Por fim, é fundamental que o espaço seja fisicamente estável, ou seja, que ele não passe por trepidações. Esse cuidado garante que as transformações químicas mantenham-se dentro do esperado, sem que as variações físicas atrapalhem o seu andamento. A etapa final é o engarrafamento. Através das máquinas envasadoras, as garrafas são enchidas, fechadas com rolhas ou screw cap e os rótulos são colocados.
Elas seguem para a adega até a distribuição comercial. Obrigado pela atenção.